Bom dia. Os acontecimentos em Washington nos dão um aviso muito forte, que é preciso confiar em resultado eleitoral. O nosso sistema eleitoral é muito direto, muito objetivo, bem diferente do americano. Mas, para evitar qualquer sombra de dúvida em relação a esse mundo digital, que é um mundo assim meio abstrato, né? Se supõe, se propôs e o Congresso aprovou o comprovante em papel do voto eletrônico, da urna eletrônica. Mas o Supremo não quis, estão empurrando com a barriga. E o aviso dos Estados Unidos, né, é para que nos previnamos de algo assim, em 22. Não caiam nessa conversa do noticiário falso, dizendo que querem a volta do voto em papel. Não é isso. É o voto eletrônico, na urna eletrônica, que é muito ágil, é confiável, mas para ser 100% confiável, aparece um papelzinho para o impresso, para o eleitor confirmar, puxa, o meu voto foi esse mesmo. Aí o papelzinho cai numa urna e fica lá guardado. Se não houver nenhuma dúvida, ninguém mexe com o papelzinho. Se houver dúvida, vai lá e conta o papelzinho. Não? É um bom aviso. Tomara que os nossos congressistas, que detêm muita força, tomem alguma providência para respeitar a vontade popular. É o que está sendo discutido lá nos Estados Unidos. O povo que entrou no Capitólio acha que a vontade popular não foi respeitada. E, afinal, a Constituição americana começa dizendo nós, o povo. Bom, e aqui no Brasil foi omitida a pergunta que levou o presidente a dizer eu não posso fazer nada, o Brasil está quebrado. A pergunta foi: o senhor prometeu corrigir a tabela do imposto de renda à pessoa física. Não vai corrigir? Ele responde: meu chefe, olha, não dá, está quebrado. Né? Ou seja, o Tesouro Nacional está quebrado. E eu não posso fazer nada. Né? Por que está quebrado o Tesouro Nacional? Vejam só, a reforma da Previdência vai economizar 800 bilhões ao longo de 10 anos. E o Tesouro Nacional gastou 620 bilhões em um ano. 322 bilhões para sustentar 68 milhões de brasileiros, para as famílias não terem fome, não ficarem desesperadas. 80 bilhões para ajudar governadores e prefeitos. 20 bilhões já dispensando impostos. Então não dá para dispensar mais imposto, baixar ainda mais a arrecadação. Tão simples, se a gente tivesse sabido o que provocou essa manifestação do presidente. Isso foi omitido. Eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo ao longo do dia de ontem que houve essa pergunta. Isso é muito comum há muitos anos. Eu faço jornalismo há 50 anos e já ouvi muito isso. Faz-se uma pergunta que provoca uma resposta, mas a pergunta que provocou não aparece. Zezinho Bonifácio, que ontem que teve um filho deputado, Bonifácio Andrade foi enterrado ontem. Zezinho Bonifácio, quando líder do governo, disse certa vez: vocês me fazem perguntas idiotas para eu dar respostas idiotas. Mas aí só aparece a minha resposta e ficam pensando que o idiota sou eu. Né? Essas coisas que acontecem. Bom, vejam só, o pessoal está cobrando a vacina e tal. Vocês sabem quem mais vacinou no mundo até hoje? Estados Unidos e Inglaterra. Vacinaram um pouquinho mais de 1% da população. Ninguém mais vacinou mais de 1%. Está recém começando. E, para mim, é bom porque nos dá segurança ficar esperando. Né? Porque chamam a vacina de emergencial. É um eufemismo que substitui a palavra correta, que seria experimental. Né? Porque a vacina não tem tempo de experiência, não tem tempo de serviço para a gente dizer que é segura. Né? Não tem. Então, é muito nessa aposta. E exigir do Ministério da Saúde, que ele faz todos os anos, fica oposição clara demais.
A ABI está exigindo, os governadores do Nordeste estão exigindo, eles sabem muito bem que o Ministério da Saúde, com o SUS, com os governos estaduais e com as prefeituras, vacina todos os anos, aplica todos os anos 300 milhões de doses. Já tem agulha, seringa e experiência, né, o conhecimento para aplicar, a logística para aplicar 300 milhões de doses. Faz isso todos os anos. De Brasília, Alexandre Garcia.